Olá, sejam bem-vindos de volta ao Nos Bastidores, podcast da Substrato. E hoje a gente tem uma presença maravilhosa, mas antes eu sou o Airo Munhoz. Eu sou o Jesse Júnior. E a gente tá aqui na presença de uma pessoa inenarrável. Escritora, podcaster, perfeita, amiga há 11 anos, que a gente acabou de fazer essa conta. Fizemos essa conta. Mabê, Marina Bonafé. Olá, você pode ser Mabê Bonafé, eu gosto. Mabê Bonafé. Mabê Bonafé, a escritora e podcaster. Ai, obrigada, Esqueci alguma coisa? Não, acho que é isso. Escritora, podcast, roteirista. Nas horas vagas vai fazendo uma coisa aqui e ali. Mineira. Gosto de ressaltar, entendeu? Importante. Raízes. Vim de Minas Gerais, raízes. Mas é isso, acho que é como eu costumo falar mesmo. Legal. Mabê, eu falo, e eu vou falar abertamente, que eu sou muito fã da sua escrita, mas eu não tenho como não ser fã dos seus podcasts. Como que foi essa transição, se é que houve uma transição, ou se sempre foi tudo ao mesmo tempo, de ser escritora pra trabalhar com podcast? Então, eu comecei a pensar em fazer podcast lá para 2015, 2016, porque eu me sinto, até hoje, muito ruim pra câmera. Tipo, vídeo, gravação. Eu sinto que eu tô melhorando. Mas, assim, se você ligou uma câmera, eu fico assim, ó. Eu vou mexer um músculo. Vou parecer que eu sou normal. Agora, vai, finge que não é um robô, respira. Parece que eu sou o Edward de Crepúsculo, sabe? Tipo assim, eu vou ter que respirar, tem que lembrar de fingir que o sangue tá circulando, fazer tal coisa. Eu sou um pouco assim quando liga a câmera. Então, a câmera nunca foi uma opção pra mim. A escrita sempre foi, sempre amei escrever. E o podcast surgiu como algo que eu comecei a ouvir lá fora. E eu queria muito fazer um podcast. E o meu intuito, o meu início, era fazer um podcast de teorias da conspiração. É um assunto que eu pesquiso muito. E eu queria fazer sobre teorias da conspiração, coisas meio... casos bizarros que surgem. O Brasil tem aí bastante, né? Não é mesmo? Então, esse era o meu objetivo no início. Mas cheguei a gravar com 2 amigos. Chamava Meu Vizinho Reptiliano. Boa! Boa! Tinha logo, sabe? A gente criou toda uma estrutura, toda uma... assim, aquela coisa toda. Mas, por fim, meus amigos acabaram criando um outro podcast, que é o Pocket Cultura. E aí, acabou não rolando mais esse, assim. E eu não quis seguir sozinha, fazer carreira solo. Fiquei meio assim, ai, não sei. Também não acreditava muito em mim, sabe? Aquela vibe, tipo, acho que não vai rolar. Então demorou muito tempo, até eu finalmente começar a ficar viciada em alguns documentários de true crime. E aí conversava muito com a Carol sobre. A gente ficava, você viu tal episódio, você viu tal coisa? E aí, de repente, foi putz, e se a gente tivesse um podcast de crime? E ela, você tá doida, a gente nem tem tempo. Tipo assim, é muita coisa e tal, não sei o quê. Aí, tipo, meses depois, ela bêbada de madrugada, e aquele podcast? E eu, Aí foi. E hoje é um dos maiores podcasts brasileiros, né? Não, nem de true crime, com certeza é o maior, mas no Brasil é um dos maiores já. É um dos maiores. A gente vai fazer 3 anos em janeiro. Então é bastante tempo. Mas a gente começou... E é muito louco, porque o primeiro episódio saiu dia 1 de janeiro de 2020. Mas a gente começou a falar sobre... A gente decidiu fazer em 2018, dezembro. A gente passou 2019 todo conversando... Porque realmente a gente não tinha tempo. Decidindo como que ia seguir, como que... qual que era a nossa ideia. Porque é muito... Falar, vamos fazer um podcast, parece uma coisa muito simples. Mas não é. Nunca é. Então, tipo, é entender equipamento, entender como é que ia funcionar, qual que vai ser o conceito. A gente vai falar o quê de true crime, a gente vai falar só de série, sabe? Tipo, acho que todos esses acordos mesmo que levou a gente... E que foram todos mudados completamente depois, mas que ali no início fazia sentido a gente ter essa conversa. Então, tudo rolou ali dessa forma. E hoje, eu me sinto muito podcaster. Tipo assim, por mim é tipo, vamos abrir um podcast? Vamos! Eu sou a primeira pessoa... Bom... Temos aí um plano, temos aí Tô esperando, talvez 2 anos. Entendi que talvez seja o prazo de gestação de um podcast. Tá vendo, né? Tem uma ideia de podcast com o Airo que a gente já conversou há muito tempo. Mas, de novo, as coisas ficaram meio enlouquecidas aqui pra mim. Acho pra você também. Uhum. Mas vem aí, né? Eu acho que vem aí e... Em algum momento vem. Em algum momento vem.
Mais aí do que vem aí. Não, mas mas eu quero muito que role, assim. E eu sou muito real viciada. Então, eu acho que acabou acontecendo do Caso Bizarro, que era um programa do Modus Operandi, né? Que eu, chamo um convidado e aí a gente lê algum caso sobrenatural, enviado por ouvinte, sobrenatural ou não, mas bizarro. E aí eu acabei transformando isso num novo podcast. Então ele é mais recente, tem um mês que comecei, mas eu já tô amando, assim, porque eu tô conseguindo dar mais corpo pra ele, porque agora é semanal o podcast. E ao mesmo tempo, além de ter os episódios com a galera, eu tenho também os episódios que eu conto algum caso bizarro. Então, o primeiro episódio é ET de Varginha. Então, vai ter um episódio que eu vou contar a história das bruxas de Salem. Tem um episódio que eu vou falar sobre chupacabras. Então, assim, mas, por exemplo, pode ter um do chupacu de Goianinha também. Entendeu? É o que eu já ia perguntar agora, assim, quando que ele virá? Tipo assim, ele é de verdade? Não é, mas ele é um caso bizarro que aconteceu no Brasil. Então, é o tipo de coisa que eu tenho vontade, assim, de trazer. E acho que não há caso mais brasileiro bizarro do que o chupacu de Goianinha. Até o nome é muito bom, né? Tipo, chupacu de Goianinha. Chupacu de Goianinha. Não tem como você dar um outro título pra isso. Já tá pronto. Tá pronto. Mas bem, falando sobre... roteirista, depois podcaster, nesse caminho todo. Qual adaptação, ou você precisou fazer uma adaptação na sua forma de contar histórias para conseguir manter as pessoas engajadas, ou criar o engajamento das pessoas com a sua história, ou com a forma como você conta histórias no áudio? Porque às vezes a gente fica pensando, putz, escrever é só ir lá e falar, né? E não necessariamente é isso, né? Não, é bem diferente, assim, até pelo formato que a gente escolheu fazer. A gente escolheu fazer um formato que é mais narrativo. Então, nesse sentido, a gente quis trazer... Vão ter alguns momentos, né, que a gente até brinca quando a gente tá gravando, que a gente fala uma coisa bem bombástica, daí a gente sobe o som. Agora tem que subir um som, tem que ter uma trilha aqui, tem que ter um negócio... Então, é uma coisa que a gente já faz no roteiro. Eu já trabalhava com roteiro antes, eu era marketing da Netflix. Então, eu sempre fiz muitos roteiros de vídeos para as redes sociais da Netflix. Então, fazia roteiro de vídeos para os atores falarem, ou então para conteúdos que a gente produzia para as redes sociais que eram menores e tal. Então, acho que toda vez que você está roteirizando alguma coisa, você já vai fazendo, né? O roteiro em si, ele não é só texto, ele nunca é só texto. Ele tem tem aquela coisa toda do tipo, agora fulano dá uma respirada antes, e aí ele vai até a porta, abre, Então, assim, tem várias nuances dentro do roteiro. No nosso caso, é claro que a gente não... não é a gente que está interpretando, então não cabe a gente fazer essa coisa de interpretar os personagens em si, mas o que faz sentido pra gente beleza, como que a gente vai organizar essa história? E pra gente era, a gente vai contar uma história, a história até o crime, e a gente vai começar do início. Então, quanto mais a gente conseguir começar, o nascimento, a infância, a vida toda, até, todo o caminho que a pessoa percorreu, até passar por aquilo ou cometer aquele tipo de crime. É uma das ideias que a gente tinha para poder contar realmente uma história que tivesse começo, meio e fim. Então, a gente vai pela ordem cronológica mesmo da pessoa. A gente tenta não dar spoilers. Então, a gente tenta ali, mas em 20 anos tudo mudaria. Não, a gente não vai por esse caminho. A gente vou contar aqui, daqui a 20 anos, na história narrativa, eu vou mostrar, né? E aí, esse tipo de coisa. Então, a gente escolheu ir por esse caminho. Então, na hora de escrever, a gente se preocupa com esses momentos que a gente tá... dando uma pausa na narrativa para finalizar algum ponto. Então, olha, isso aqui é muito forte. Qual que é a parte mais forte do nosso roteiro? Qual que é o ponto principal? Onde que chega nessa parte e a pessoa fala assim, como assim? Como é que chegamos aqui? Então, são esses olhares que é difícil não existe um padrão, né? Sim. Ele é personalizável. Então, todo o roteiro, toda a história, a gente vai entendendo ali quais são os caminhos. Hoje já é de uma forma muito mais natural, mas lá no início era aquela coisa, vamos fazer vamos colocar uma trilha aqui, vamos fazer tal coisa aqui. Hoje já funciona super, assim. Então, a gente também lê o texto todo. Então, o podcast é 1% a gente falando.
Então, a maior parte do tempo... Quer dizer, a gente falando o tempo todo, mas eu digo assim, a gente falando sem roteiro. Assim, a gente tá o tempo todo lendo o roteiro. Então, porque são histórias muito grandes. Não tem como eu decorar a vida de uma pessoa, assim. Então, tem roteiro nosso que tem 40 páginas. Sensacional. Então, assim, é uma coisa que é impossível decorar real, assim. Então, é a gente o tempo todo lendo o roteiro dentro daquela coisa. Então, a gente tenta deixar o mais próximo possível. Coisas bobinhas, mas que, por exemplo, na hora de você falar, você não vai falar estava, né? A gente tá contando, estava ali, né? A gente tem essa preocupação também de deixar aquele roteiro dentro do que a gente tá contando. Porque também nós temos essa liberdade, né? Que nós não somos jornalistas, no sentido de... Não tô, sei lá, no Jornal Nacional falando de um assunto super formal. A gente fala super informal sobre o caso. A gente tá contando a história. Como se a gente estivesse sentado num bar contando a história. Então, por isso a gente consegue ter algumas liberdades. Então, no roteiro tá escrito tava. Não vai estar estava. Então, a gente tem esse cuidado até, às vezes, de escrever de uma forma... Às vezes, a gente escreve de um jeito, na hora de falar... Nossa, não, pera, tá estranho isso não tá meio robótico, não é assim que as pessoas falam. Então, a gente vai lá refazendo, né? Acho que faz parte também desse olhar. Mas, de uma forma geral, é isso, assim. Pra mim, que tenho essa experiência em roteiro há muitos anos... E eu tô falando demais, né, gente? Não, a gente tá aqui pra te ouvir mesmo. É isso mesmo. Mas eu tenho experiência de roteiro há muito tempo. Eu acho que tudo é o objetivo e a estratégia. Então, de acordo com o teu objetivo, de acordo com a estratégia, de acordo com a forma como você quer se expressar sobre esse assunto, tudo pode mudar, né? Então, pra gente, funcionou fazer dessa forma. E é interessante pensar nisso, porque muitas vezes quem tá ouvindo também não percebe esse trabalho atrás, né? Ou quando a gente fala, putz, tem um roteirista, mas o que o roteirista faz? Sim. Mas o roteirista não só escreve os negócios? Aí quando a gente para pra pensar, então, putz, tem essa dinâmica diferente que eu preciso colocar na hora da escrita, já pensando em como eu vou encaixar esses áudios, vou encaixar essa parte das histórias, ou a narrativa, de quem vai fazer a narrativa, para que a história seja interessante para quem tá ouvindo, né? Ganha um outro universo para entregar pro público também. Sim. Total. E eu acho que, mudando um pouquinho de assunto, e eu acho que eu até tava falando antes da gente começar, eu tô realmente muito curioso pra ouvir como que você avalia o porquê que o True Crime virou essa febre, esse hit, e como que é esse por que esse conteúdo você acha que deu uma bombada, todo mundo tá obcecado e louco por saber essas histórias? Então, isso é uma questão que a gente até trouxe pro nosso livro, o Modus Operandi Guia de True Crime, que a gente fala muito sobre um fenômeno do True Crime, que ele não é um fenômeno e não é novo. As pessoas, elas sempre foram obcecadas por crimes. De um jeito mórbido, de um jeito que pode ser ruim, sensacionalista, de muitas formas possíveis, mas assim, você tinha folders sendo entregados com datas tipo, de quando a pessoa seria enforcada em praça pública no passado, né? Então você tem a Idade Média, que a galera se reunia pra ver uma pessoa ser enforcada. Isso é absurdo, né? É absurdo a gente pensar isso hoje em dia, mas era algo que era quase um show. Virava um negócio assim. E aí, se você, por exemplo, perdia esse momento, eu te dou um folder. E aí, nesse folder tem uma imagem da pessoa enforcada. E aí, tinha o que ela fez e o julgamento, tudo ali. Então, você já tinha uma historinha. Meu Deus. Uma historinha, só que horrível, né? De uma forma, assim, absurda. Sensacionalista. Muito aquela coisa da gana por ver... vingar algo que você nem sabe se é verdade ou não, enfim. Então, essa curiosidade, ela sempre existiu. O que a gente tem sentido, que lê estudos sobre, é que o True Crime, ele começou a crescer muito por conta desses conteúdos que foram produzidos em audiovisual nos últimos anos. Então, Make a Murderer, o próprio podcast Serial, que foi feito, se não me engano, em 2014. O Make a Murder é de 2015, que é um documentário da Netflix que joga luz num caso de um cara, o Steve Avery, que ele foi preso 19 anos injustamente. E aí ele sai da prisão e menos de um ano depois ele é preso por um outro crime. E o cara tá preso até hoje. E aí você fica... Pera lá. E a mesma
E antes dele ser preso, ele processou o Estado, né? Ele ganhou e tal na justiça. E muito da galera que ele tava processando participou, tipo, da investigação do segundo crime que ele foi preso. Então, assim, o quão ético é isso, o quão faz sentido ele cometeu ou não um crime, são discussões que rolam até hoje, mas que realmente chamam muito a atenção das pessoas. Então, acredito que essas produções que foram surgindo nos últimos anos contribuíram, né? E como foram surgindo muitas e muitas, isso é uma coisa que hoje rola bastante. Você vai olhar para qualquer streaming, eles têm pelo menos uma quantidade de conteúdo por ano de true crime. Então é algo que, por exemplo, você olha para o Globoplay, que produziu conteúdo sobre João de Deus, que fez o do caso Evandro, agora tem o podcast mais recente, né, do Ivan Mizanzuki, que se chama Pico dos Marins, né, que é uma história que ainda não se sabe se é homicídio ou não, mas é um desaparecimento de um escoteiro. Então, enfim, eu acredito que uma coisa foi levando a outra, assim, o interesse em si pelo conteúdo sempre existiu, mas acredito que hoje, de certa forma, existe uma cobrança para que os conteúdos sejam feitos com mais responsabilidade, com mais respeito às vítimas e com mais cuidado. Não que isso aconteça sempre, né? E também, às vezes, isso pode vir do produto, mas na hora que ele é consumido, a coisa muda de figura. Então, é difícil dizer, mas de uma forma geral, acredito que é por conta das produções que rolaram mesmo nos últimos anos. E aí, foi vendo que tinha audiência e aquilo uma coisa foi levando a outra. Querendo ou não, eu acho que o True Crime acabou virando um nicho, né? Que é o que o pessoal de marketing sempre fala, né? Acha o seu nicho. O True Crime virou um nicho de mercado, né? Querendo ou não, de consumo de conteúdo, né? Mas você acha que até esse interesse... pelo menos da minha percepção, assim, não parece que o interesse seja tanto o quesito de compreender o crime, mas é mais pela, aspas, porque não seria espetacularização no sentido 100%, né, estrito da palavra ali, mas parece que é mais pelo ver as coisas acontecerem, como aconteceram, do que entender o porquê ou... Sabe, gerar uma compreensão mais profunda do negócio mesmo. Tipo, aí eu tô falando mesmo no achismo, assim. Porque como você citou do cartaz, o que aconteceu com a pessoa. É mais tipo, morreu como? Tipo, por quê? Não sei, não importa quase uma como. fofoca do que uma fofoca, uma fofoca, mas com pessoas que morreram, com pessoas que sofreram ali, e não tanto pra entender. É essa percepção que você tem também, ou tipo... Não. Eu acho que ela pode acontecer sim, esse tipo de percepção, mas eu acho que... Quer dizer, eu entendo, né, quem tem esse tipo de percepção, mas eu acho que, pelo contrário, eu acho que, como eu falei, acho que hoje as pessoas têm... elas cobram por mais responsabilidade na hora de falar sobre o assunto. Então, acho que existe o interesse de diversas formas. Eu quero saber um pouco mais sobre essa história, eu quero compreender a psique humana, eu quero compreender o olhar do outro. Eu acho que isso, pelo menos, isso é uma coisa que a gente tenta discutir bastante no podcast do Modus Operandi. E também tem a questão de entender mesmo os comportamentos, assim. Porque isso eu acho que é a grande polêmica de hoje. Tem muita gente que condena o true crime e não entende a importância de se discutir sobre alguns assuntos. Porque eu sou contra quem condena, não só porque eu tô produzindo conteúdo sobre isso, não é só por causa disso, mas porque eu acredito na forma que o problema não é o true crime em si, mas é a forma como você fala sobre o true crime. Então, por exemplo, o crime, ele é um reflexo da sociedade. Isso a qualquer momento que você estiver estudando sobre crimes, em qualquer momento do mundo, assim. Ele é um reflexo dos preconceitos que a sociedade tem, dos problemas que a sociedade tem, de onde a sociedade mais é prejudicada. Então, a gente sabe quem é que vai pra cadeia, a gente sabe quem não é nem investigado, a gente sabe quem já automaticamente decide que a pessoa é culpada. Então, os crimes, eles são um reflexo da sociedade. E ao falar sobre isso, a gente propõe discutir esse tipo de coisa, esses contextos históricos, raciais, contexto daquele momento naquela época, do quais eram os preconceitos, as discussões que estavam rolando naquela época, o que estava acontecendo ali, qual caso que influenciou. Então, nesse sentido, eu considero importante a gente ter essa consciência e discutir. Eu acredito que eu aprendi muito mais
desde que eu comecei a estudar sobre isso, aprendi muito mais a compreender muitas das coisas que aconteceram. Não no sentido, ok, matar, óbvio que não, mas compreender porque as pessoas tomam certas atitudes, porque algumas pessoas chegam em certos pontos. Então, eu acho que isso é importante pra gente viver mesmo, porque todo mundo é passível de cometer um crime. A verdade é essa, né? A gente espera que ninguém cometa nenhum crime muito pesado, mas a realidade é bem diferente. Então, como que a gente evita? Como que a gente trabalha? Como que eu vou falar com meu filho? Como que eu educo uma pessoa? Então, acho que tudo isso é importante na hora que a gente discute. Pra mim, uma coisa que a gente tomou pra gente para evitar que role esse sensacionalismo, no podcast a gente não fala de casos que acabaram de acontecer. Então, quando alguém vira e fala assim, fulano matou fulano, fala aí no podcast. Não vou falar. Não vou falar. Tipo assim, nem sei o que aconteceu. Aí eu viro e falo assim, porque numa reportagem falou, foi o João que fez. Aí o João tá lá. Aí você vai lá, amarra o João no poste, mata o João. Putz, aí foi o Alfredo. Então vamos matar o Alfredo agora. Quer dizer que... Tipo, eu tô falando sobre um conteúdo, eu tô fazendo... Ou eu tô só apontando que vocês vão matar, sabe? Tipo, pera lá. Então, acho que a nossa responsabilidade, a nossa forma de falar, a gente acredita que é na maneira como a gente aborda e nos casos que a gente escolhe. Então, a gente procura escolher casos... a gente escolhe casos que já foram julgados ou que já tem conteúdo sobre isso. São raríssimos os casos que não tiveram julgamento, mas porque já passou muito tempo, porque a gente acredita que precisa de um distanciamento necessário que só o tempo dá pra gente conseguir olhar para aquele caso e entender o que de fato aconteceu. Então, acho que pra mim a questão tá ali. Tem quem conte true crime como se fosse uma fofoca? Tem. Mas eu não acredito nessa forma de contar e não é como... a gente prefere fazer. Pelo que você falou agora mesmo, realmente para conseguir fazer os recortes raciais, recortes sociais, você precisa de uma janela de tempo para conseguir enxergar, porque quando a gente tá muito em cima da coisa, tudo é muito na cara, assim. Quando você tem esse distanciamento, você consegue enxergar com um pouco... tem essas conexões aqui para então... criar esse caminho para entregar para as pessoas, né? Exatamente, porque no calor do momento, você vai pela emoção, você não vai pela razão, você não investigou, gente. A gente não é investigador, eu não sou detetive, eu não tô na cena do crime. Quem sou eu para dizer o que aconteceu de fato? O que eu faço é pesquisar. Eu vou atrás, eu leio, a gente pesquisa o máximo que a gente pode, vai em várias fontes para tentar ser o mais justa possível. Mas ao longo dos caminhos, acho que isso é uma das coisas que também chama atenção. Muitos dos casos, como o caso do Steve Avery, ele é um caso que, se eu tivesse tratado ele na época que ele foi preso, eu com certeza teria dito que ele foi culpado. Porque as provas eram tinham muita prova contra ele. Só que aí depois mostrou a forma com que a polícia pegou essas provas. Então teve provas que, tipo assim, 10 dias depois do caso, a polícia encontrou. Só que assim, tava numa gaveta, sei lá, tô dando um exemplo muito X, mas assim, tava dentro de uma gaveta que a polícia encontrou 10 dias depois. Quer dizer, sabe, umas provas esquisitas, provas, tipo, que o lugar já tava revirado, já tava aquela coisa, teve contaminação da cena do crime, DNA que não tem DNA nenhum. Então, assim, provas forjadas, provas que tudo foi feito pra incriminar ele. Só que se você tá olhando ali naquele momento... Não, foi ele, olha a quantidade de provas que a polícia tá me apresentando. Então, um dos exemplos que eu dou é a história do Lázaro, que teve no ano passado. A quantidade de pessoas que pediram pra gente falar sobre a história do Lázaro, porque as pessoas começaram a acompanhar aquilo e viram, o serial killer, ou não sei o quê, e tá fugindo, e tá não sei o quê, e o que a gente vai falar sobre ele, entendeu? O que de fato eu sei, a não ser um monte de reportagem sensacionalista, gente no meio da mata, de gente que dizendo que viu ele, gente que, sabe? Então, eu tô estudando bastante, que eu tenho bastante interesse também na época da Inquisição e da bruxaria e tudo mais. E, gente, os depoimentos são, assim, absurdos. Era tipo, eu vi ela se transformar num gato e depois ela sair voando na vassoura. E aí ela foi morta por causa disso. E aí você fica assim, puta que pariu, sabe? Mas é bom que isso foi superado, né? Não existe nenhum juiz imparcial que tenta conduzir o caso. Não existe nenhum. Não, graças a Deus, no Brasil também não tem racismo, não tem homofobia. A sorte que o nosso país, ele é perfeito. Obrigado. Mas é isso, sabe? Eu acho que
o true crime, de uma forma geral, a gente precisa falar sobre ele, e esses conteúdos, eles mostram o quanto muitas vezes no passado vários casos foram julgados de uma forma errada. Gente, o próprio caso Evandro, né? Ele conseguiu fazer com que as pessoas... provar que as pessoas foram torturadas confessando. Não existe confissão sob tortura. Não existe. Isso não existe. Isso não pode acontecer. Você não pode agredir uma pessoa e dizer que aquilo é uma confissão. Isso não funciona. Então, no Pico dos Marins também houve agressão... até então, né? Até nos episódios que eu ouvi, agressão psicológica. Então, é muito difícil você falar de confissão sob tortura. E ainda mais falando do Brasil, a gente tem... a gente ainda herdou caminhos da ditadura. Então, a nossa polícia não é perfeita. A polícia lá fora também não é perfeita. Então, assim, a gente vê os problemas que estão dos dois lados. Se a gente tem uma polícia violenta, mas a gente também tem uma polícia que ganha pouco, que não tem recurso, Sim. que não tem... que tá o tempo todo correndo risco de vida. Então, enfim, olha para todos essas questões, mas é sobre isso, sabe? Por isso que a gente não acredita em olhar para algo que acabou de acontecer. Se eu fosse uma detetive, beleza, né? Acabei de olhar para um crime, então bora investigar, bora estudar sobre isso. Mas como eu não sou uma detetive, eu vou fazer o que me cabe. O que me cabe é investigar. Por isso a gente tem esse espaço aí para ser respeitosa e falar do que realmente aconteceu. E até qual que é o cuidado que vocês têm, até na construção do roteiro, para isso, para não ser muito sensacionalista, para fazer jus às vítimas que talvez não tenham tido muito espaço. Eu vejo que existe essa preocupação, mas em termos de prática, assim, na hora que vocês estão escrevendo o roteiro, como que vocês tomam cuidado para filtrar o sensacionalismo das notícias e montar uma história que faça jus a isso? A gente tenta descrever e dar força para as coisas que valem a pena, assim. A gente muitas das vezes, como o true crime ele era contado, ele muitas vezes ele é focado na violência, principalmente quando era narrado por homens. Muitas vezes é focado na violência. Então, ele deu 51 facadas, aí você coloca uma trilha sonora tensa, aí você põe uma mulher gritando de fundo, aí você põe não sei o que. Eu posso fazer um som super... fazer a parte de som super incrível nesse sentido. Mas não é o que a gente acredita, assim. O que a gente acredita a gente vai contar o crime da forma que aconteceu, principalmente sem glamorizar o cara. Tipo, o cara escapou, ele é muito inteligente. Não, sabe? Tipo, explicar as coisas que aconteceram com respeito. E em relação às vítimas, a gente sempre procura pesquisar o máximo possível. Às vezes não tem nome, a gente tenta encontrar todos os nomes, a gente tenta procurar mais informações, contar um pouquinho da história delas quando tem a história, né? É óbvio que eu não vou ser hipócrita, a gente tá falando do caso em si, a gente sabe que pode ser um problema, né? Tipo, a gente tá contando casos, por mais que eu esteja falando da vítima, eu tô contando o caso todo. Então, a gente sabe que isso pode ser um problema. Mas, um problema que eu digo assim, pra pessoas que não... Que são sensíveis pro assunto e tal. Então, a gente tenta fazer de uma forma que a gente acredita mais funcional, que é contar a história em si, mas buscando dar esses cortes, esses momentos, mas sempre sendo feitos com respeito. Então, teve alguma coisa sobre a vítima na época que era falso, a gente vai lá e fala, na época falaram isso, aquilo, nananã, isso na verdade não era bem assim. Então, a gente tenta, de alguma forma, ressaltar essas coisas e ressaltar também o que a gente puder sobre a vítima, os nomes, falar um pouco da família, porque no fim, o true crime, ele também é sobre família, sobre as famílias que são prejudicadas. A gente fala muito sobre as famílias das vítimas, mas tem também a família dessas pessoas que cometem os crimes, que também sofrem muito. Então, são mães, esposas, filhos, né, que vêm, de repente, ver tudo isso acontecer, e essas pessoas sofrem muito também. Então, infelizmente, o sofrimento vem de várias áreas, assim. A gente tenta mostrar também, né? Porque às vezes é isso, tipo, descobrir que o meu pai era um serial killer. Como que você lida com isso?
sabe? Como é que é a dor disso? Ou então do Jeffrey Dahmer, que ultimamente ficou muito famoso por conta da série da Netflix. Também é uma série sobre um pai que fica desesperadamente tentando fazer o filho, entre muitas aspas, dar certo na vida. E de repente você descobre que o teu filho é canibal, é necrófilo, é uma série de coisas. Você se pergunta, tipo, onde que eu errei? O que eu fiz? O que eu posso fazer? Então, são muitas nuances, né? Nem é só sobre as vítimas e as famílias das vítimas em si. Tem também as famílias das pessoas envolvidas de todos os lados, assim. E é muito legal esse cuidado no roteiro de trazer todos esses lados. Porque é isso, às vezes... a gente tá acostumado a uma abordagem muito sensacionalista de... Olha só, o bandido! Por que a polícia não tá lá pra matar esse cara? E, tipo, calma, cara. A história tem todas as nuances aí, né? Acabar estimulando a reflexão sobre essas coisas é o que estimula um diálogo melhor também. Faz as pessoas, tipo, tá, beleza, então, vamos tentar compreender ou olhar para todos os pontos. E a partir disso também, como é uma conversa, um podcast é uma conversa com uma história, né? Vocês conseguem também trazer as pessoas para perto do tema que vocês estão abordando. Sim. Muito legal. Deixa eu ver. Isso eu já perguntei. Como que vocês trabalham? Vocês trabalham com modos que, né, começou no podcast, começou nessa história, e depois virou série no YouTube da Netflix, e aí agora virou um livro. Como que vocês conseguem transitar entre todos esses meios, mantendo essa essência do true crime e desses conceitos que vocês trabalharam? Então, quando a gente fez essa série, né, pro YouTube da Netflix, pro canal do YouTube deles, pra gente foi um certo desafio mesmo entender, porque a gente tava passando, né, nossos episódios são grandes, e de repente a gente tá condensando em episódios de 8, 10 minutos, então, condensando muitos casos. Então, existe ao mesmo tempo, existe esse olhar, assim, mais resumido da história. Não tem como a gente adentrar. Então, a gente tenta olhar para aquele caso, pegar aquela história toda que a gente tem e entender como que a gente consegue resumir sem desmerecer a história, sem, né? E é super difícil. Então, nossa preocupação nesse caso foi muito tentar trazer esse lado, mas também tentar trazer reflexões. Tipo, tem um dos casos que eu não me lembro, acho que chama cenas de homicídio, ou cenas... Ai, não vou lembrar agora, mas é um dos casos que é da Shannon Watts, que a gente conta no episódio da Netflix. A gente fala sobre um cara que ele matou a mulher e as 2 filhas. E é um caso que ele tem... Cenas de homicídio é o nome do documentário. E ele é um documentário que ele é todo feito, ele é até original nesse sentido, porque ele é todo feito com vídeos ou da mulher, porque a mulher era uma youtuber e tal, então ela compartilhava muito das coisas, ou mensagem, que eles conversavam muito por mensagem, ou a gravação, porque o policial, ele gravou todo o momento da investigação de tá lá... interrogando o homem e tudo mais, porque no início era um desaparecimento, né? Até ser tudo investigado e descobrir que ele tinha cometido todos esses crimes. E esse tipo de crime, ele tem crescido bastante nos últimos tempos, e tem um estudo um estudo britânico que ele chama mais ou menos como familicídio ou como aniquilação familiar, que é uma coisa que o homem, geralmente, a maioria das vezes é homem, mata toda a família. Então, tem casos, assim, de casos horríveis e tal. Tem um caso do Pont de Ligons, que é muito famoso, que o cara matou a mulher, os 3 filhos e 2 cachorros. Então, assim, tem casos... de atrocidades, assim, que a pessoa mata todo mundo. Às vezes ela tira a própria vida ou não, mas geralmente porque foi à falência, não consegue mais prover a casa, ou porque tem algum tipo de surto. Então, né, varia da situação em si. E a gente tentou trazer esses dados, assim, falar um pouquinho sobre esses dados. É algo que não estava necessariamente no documentário da Netflix, mas a gente colocou lá junto na hora que a gente estava falando. Então, acho que o cuidado
de falar do caso e mostrar alguns pontos, mostrar que isso tem acontecido mais vezes. Então, o que esse documentário, por exemplo, pode levar à discussão? Da importância de ter uma abertura maior na hora de falar com a família, de tentar, de certa forma, quebrar um pouco esse estereótipo de que o homem precisa prover o lar e precisa... e se ele não prover o lar, tudo vai acabar e essa é a única chance, nananã. No caso dele, até nem era isso, tá? Ele tinha uma amante e a mulher dele estava grávida e aí ele precisava se livrar, entre muitas aspas, da família e foi essa atitude que ele cometeu. Ao invés de pedir o divórcio, de ir embora, ele cometeu esse homicídio, né? Das 3 pessoas. Então, o que a gente tenta trazer, assim, nessa série de vídeos que a gente fez, é condensar a história, mas contar ela, né, da melhor forma possível, narrativo, misturando elementos que a gente trazia como colagens, ou então alguns desenhos, assim, para tentar, ou até as cenas da série em si, pra gente tentar contar uma história e tentar deixar o mais didático possível. Né? A gente tá condensando ali, resumindo bem, então foi como a gente fez o vídeo. Na hora do livro, a gente já foi por um outro caminho completamente diferente. Porque o livro, no podcast em si, a gente conta um caso por episódio. No livro, a gente fala sobre guia de true crime. Então, se você tem interesse em conteúdos de investigação, provavelmente você vai ter interesse no livro. Porque a ideia do livro é falar um pouco como é que funciona a investigação, como é que é uma cena de crime, quais são as coisas. Então, tem alguns dados, umas curiosidades, tipo, o que é o luminol, como que ele funciona... como é que funciona o julgamento. Então fala sobre o sistema carcerário, sobre o sistema judiciário, que é algo que a gente trata muito nos nossos conteúdos também. Então ele é completamente diferente do podcast de lá. Por quê? Porque a gente achou que não faria sentido a gente fazer um livro sobre casos. Pra gente, a gente falou, não faz muito sentido. Então vamos falar sobre tudo que a gente aprendeu nesses anos dentro do True Crime e discutir algumas dessas coisas. Então ele é um livro mais sério, mas dentro de alguns tópicos a gente tem casos. Então a gente tem mais de 50 casos no livro. Tem alguns que são enormes, tipo o Assassino do Zodíaco tem a história toda, desde o início até o fim. Mas tem umas histórias que são bem pequenininhas pra, tipo... A gente tá falando sobre cena do crime, que tal cena do crime foi estragada. Aí tá o caso, nananã, e a gente faz um exemplo ali sobre isso. Então, a gente tentou trazer sobre esses conteúdos de uma forma mais para iniciante mesmo, para quem se interessa por conteúdo investigativo, de true crime ou não. Mas, por exemplo, se você gosta de CSI, sabe? Você pode ter interesse no livro, porque ele tem uma pegada mais nesse sentido. E aí, a gente quis fazer dessa forma, assim, para não fazer exatamente igual ao podcast, mas mantendo o nosso jeito de falar. Então, tem glossário no livro, tem indicação de podcast, tem indicação de séries e livros, que é uma coisa que a gente faz também. Todo episódio a gente indica as obras que a gente usou para poder produzir aquele episódio. Então, teve documentário, teve filme, teve livro, teve essa reportagem. A gente usa isso como referências, né? E a gente colocou isso no livro também. Então, são essas pequenas coisas que a gente vai trazendo no livro. E os contextos, as discussões. Quando a gente fala do sistema carcerário, a gente traz um pouquinho sobre como é desonesto, como prende preto, pobre, principalmente no Brasil. Então, que é muito difícil falar de sistema carcerário e não falar sobre uma reforma que precisa acontecer no sistema carcerário. Mas também olhando da parte que nos cabe, né? Porque não sou eu que vou dizer como que vai fazer essa reforma, não sou no estudo para isso. Embora eu esteja fazendo pós em criminologia e direito penal. Uau! Comecei esse ano, no início do ano. E tô amando fazer e tal. Acho que me ajuda muito a pensar de uma forma mais crítica quando olha para certas coisas. Acho que a criminologia, de uma forma geral, é assim. Mas, no fim, a gente não tá propondo nenhuma... Assim, a gente fala sobre a importância da mudança porque é o que a gente estuda e o que a gente fala. Mas a gente... traz a nossa análise e os nossos conhecimentos do livro, assim. E no livro, quer dizer, do que a gente estudou aí nos últimos anos. Até sobre isso, quando vocês aprofundam um pouco mais sobre... Que são pontos políticos, né? Não tem como... São pontos políticos.
como a gente diz, tudo é política, o que a gente fala, informação, como a gente interpreta aquilo. Quando vocês aprofundam um pouco mais nessas temáticas, como vocês avaliam ou percebem a recepção do público de vocês? Tipo, é uma coisa que, tipo, beleza, legal, é massa daqui, ou ainda tem que ir com mais calma, tem que ir tateando pra a galera, tipo, olha, a gente tá contando isso aqui pra vocês compreenderem, né, ampliar esse contexto e conseguir acompanhar a nossa linha de raciocínio também. Eu sinto que o nosso público é muito aberto, a maneira como a gente fala sobre. A gente não vai devagar, tateando, não. A gente vai chutando balde mesmo. Assim, a gente fala, quando a gente acredita, né, na situação, a gente tenta muito olhar por esses caminhos e falar sobre diversas nuances, trazendo esses recortes mesmo. E existe, sim, alguns problemas. A gente sente que... de uma forma geral, o público está aberto, mas sempre acaba incomodando quando vai de uma forma muito política. O que eu acho bizarro, porque falar sobre... Não existe... Muitas vezes a gente lê comentários assim, não é a maioria, mas acontece vez ou outra, acho que vocês deveriam só falar sobre história e não ser política e nem nada, nem não entrar pra parte de política, tal, não sei o quê. E, tipo, beleza, vai ouvir outro podcast, sabe? Tipo, é o que eu gostaria de falar, não é o que eu falo. Estou falando aqui agora, mas, tipo assim, eu não vou mudar, entendeu? A gente não vai mudar. É a forma que a gente acredita em falar sobre as coisas. Não tem como falar sem trazer esses pontos, sem falar sobre isso, né? Então, e a gente passa muito... A gente passa isso também, recentemente, até a gente tem passado, que a gente tem feito muito episódio sobre religião, sobre seitas e tudo mais. Então, teve também algumas críticas, algumas coisas que às vezes as pessoas entendem que a gente tá reclamando da religião em si e não entende que, né, tipo, que não é o nosso ponto criticar a religião, e sim criticar as questões daquela religião ou as pessoas envolvidas naquela religião. Então é sempre muito delicado. Eu sinto que no Brasil, no nosso público, religião é muito mais problemática do que política, mas no nosso público. Tá. Quando a gente foi falar em outros podcasts, em outros lugares que o público é mais amplo, com toda certeza falar de política deve ser tão problemático quanto. Mas eu acho que muito dos motivos das pessoas nos ouvirem também é por acreditarem que a política faz parte desse tipo de conteúdo, porque é o que a gente sempre fala. O crime faz parte da sociedade. Tudo é política. Então, não tem como eu falar do crime sem falar de política, sem falar de políticas públicas, da importância das políticas públicas, sem falar da importância da mudança nas estruturas de poder em todos os âmbitos, seja na parte da política, seja na parte da polícia, na infraestrutura, na forma como age. Então, a gente tenta trazer muito sobre isso, assim. Quando a gente fala principalmente sobre casos brasileiros, acaba sempre rolando um comentário ou outro. E, assim, de uma forma geral, beleza, mas, assim, não vão mudar. É isso aí. E aí, se você se sente tão desconfortável, assim, realmente é melhor procurar um outro lugar. Mas a gente não é jornal, sabe? Sim. O jornal, o William Bonner não vai ficar falando, ai, gente, precisamos de políticas públicas, acabou de cometer um crime aqui, né? Não, o William Bonner, ele vai sentar lá e vai falar do caso que aconteceu naquele dia. Eu não sou o William Bonner, entendeu? Eu não vou chegar e falar sobre o caso, não. A gente vai discutir tudo. Uhum. E aí, paciência. Até porque isso mesmo, eu acho que esse caminho é o que faz vocês se distanciarem do sensacionalismo, né? Porque só descrever o caso, ou aí, sim, no caso, potencializar essa descrição, né, com áudio, com não sei o quê, aí é o caminho que, no geral, sempre foi apresentado. Aí, a partir do momento que você fala, rolou isso aqui. Mas, tipo, tem esses caminhos que geram isso aqui. Então, a gente precisa pensar nisso também. Na hora de tomar uma ação, é interessante pensar nisso aqui. Tipo, você foge do sensacionalismo e amplia o debate. Sim. Que é uma coisa que o podcast Praia dos Ossos, por exemplo, eles fizeram muito bem. Quando você ouve o podcast Praia dos Ossos, é inacreditável. Não tem outra palavra, assim, é inacreditável. Pensar que uma mulher foi assassinada e conseguiram convencer a sociedade de que ela, entre muitas aspas, mereceu porque ela faltou a honra ao marido, né? E quando você olha para isso, isso não é política? Isso não é o contexto histórico da época? Isso não é o contexto
de que você coloca mulheres como provedoras, mulheres que estão ali para obedecerem o marido, mulheres que... quer dizer, vamos, entre muitas aspas, tipo, se a mulher traiu... E que nem é o caso aqui, mas tô entrando, vamos supor que a mulher traiu, então tudo bem ela ser assassinada? Então, assim, sabe? São questões, são pontos que até hoje são problemáticos, né? Sim. E isso é uma coisa que a gente fala. A gente tá falando a mesma coisa há muito tempo. A gente tá trazendo o caso de um crime que foi um racismo. E aí você vira em 2022, o racismo acabou? Não acabou. Ele acontece de outras formas. Mas acho que teve muita evolução, com certeza. Mas não tá longe de ser uma coisa resolvida. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente tenta trazer até não só no caso em si, mas quando a gente vai pro julgamento, eu acho que é quando realmente a coisa mostra... o quão absurda porque muitas vezes a gente tem casos que foram absurdos, aí foi para julgamento e a gente mostrou, e outros casos também, e a gente discute também isso, né, o lance do julgamento. Muitas vezes as pessoas, não, mas isso aqui merece pena de morte, nananã. Ou então a gente fala muito sobre isso, e não adianta hoje você joga as pessoas dentro da prisão e nada. Você joga as pessoas e nunca mais faz nada com elas. Então você não resolve porra nenhuma. Sabe? Você tá colocando as pessoas na prisão. Tem gente que tá preso 4 anos esperando o julgamento. Nem, tipo assim, não foi nem considerado inocente ou não. A pessoa tá 4 anos dentro da prisão. Uhum. Isso assim, mínimo do mínimo. Da coisa menos absurda que já aconteceu numa cadeia. Então assim, quando você olha gente sendo preso por posse de droga que uma posse minúscula. Isso é um problema muito sério dos Estados Unidos, no Brasil aqui também, quando a gente olha para as cadeias femininas, que é muita mulher presa por posse mínima de droga e que passa anos, e mulheres que são presas, as famílias ficam destruídas, porque os homens não cuidam dos filhos, então os filhos vão pela vida, porque os homens também tem essa coisa, né, que mulher presa é abandonada, o homem preso, a mulher continua lá indo visitar. Então, a gente tem uma série de problemas da sociedade que a gente... que você deixa, de repente, uma mulher presa durante décadas, aquela família foi toda destruída porque aquela mulher não tá mais cuidando dos filhos e ninguém mais vai cuidar dos filhos se não for ela. Então, assim, será que esse é o melhor caminho? Será que essa é a melhor alternativa? Essa é uma discussão que ela é muito maior do que isso aqui agora, do que o podcast em si, mas que também não é o caminho, não é também sair prendendo todo mundo e não trabalhar essas pessoas, sabe? Não tentar encontrar uma melhor forma de prender mesmo, de discutir o sistema que a gente tem hoje. Porque ele é falho, ele é problemático, ele não tá resolvendo nada. Então, você tem pessoas que talvez você tivesse outras formas de trabalhar e você conseguiria, né, ressocializar elas de uma forma que não é feita hoje. Então, a gente também tenta discutir isso, muito menos porque muitos dos casos que a gente traz aqui já passou muito tempo, às vezes são em outros países que a gente nem sabe como funciona isso por lá, né? A gente tenta trazer alguns caminhos, mas também é algo que a gente tenta discutir, que também é sobre a sociedade, também, sabe? E eu acho que o formato permite esse aprofundamento, né? Talvez seja por isso que o podcast deu esse boom, principalmente no Brasil e no mundo, porque é um lugar que é isso, não é só dar notícia. A gente aprofunda, a gente discute, a gente traz pontos diferentes. Principalmente quando é podcast de um caso só. Porque no nosso caso a gente aprofunda, mas o quão a gente aprofunda são... Querendo ou não, é um episódio por semana, é um caso por semana. Tem episódios que a gente trouxe do O.J. Simpson, são 2 episódios, são 4h30 de história. Então, um documentário, né? É gigante, assim. Tem uns casos que quando a gente olha, a gente fez parte 1, parte 2, ele ficou enorme. Mas de uma forma geral, a maioria dos episódios dos casos é um episódio só. Então, por mais que a gente aprofunde, a gente sabe também que a gente não tá aprofundando tanto, sabe? Quanto a gente gostaria. Sim. Mas acho que é o início de uma conversa. Agora, podcasts como o do caso Evandro e outros que surgem por aí, o Praia dos Ossos, acho que é uma maneira mais interessante ainda de contar a história, porque você consegue ainda mais aprofundar e trazer todas essas nuances. Como, já encaminhando mais pro final, como uma grande consumidora de podcast e produtora, você acha que existe algum espaço não ocupado ainda
podosfera? Criativo? Ou assim, ou a gente já chegou num ponto bom, vamos só desenvolver da onde a gente tá? Eu acho que tem vários espaços, e eu acho que não é também porque que alguns espaços foram já conquistados que não dá pra você produzir o teu conteúdo também. Tipo, tem muita gente que fala assim, comecei a criar um podcast de True Crime depois que eu comecei a ouvir o Modus. E é isso, bora, não tem que ter só o Modus. Eu acho que quando você tem só... E nem tem, né? A gente tem muitos podcasts de crimes já no Brasil, a maioria deles sendo feitos por mulheres. Mas eu acho que tem que ter mais mesmo. Acho que mesmo os espaços que estão sendo tomados, tem espaço para todo mundo. Acho que tem... Eu, particularmente, sou suspeita pra falar porque eu amo podcast. Eu acho que todo mundo tem que ter um podcast. Mas eu acho que não tem muito isso de... esse espaço aqui já foi tomado, sabe? Porque toda vez que você tá fazendo um podcast, que você tá trazendo... É a tua voz ali. E a tua voz é diferente, né? A não ser que você comece a imitar e copiar um estilo aí. Não é a tua voz. Mas se você buscar a tua voz, eu acho que tem espaço pra todo mundo. E é uma plataforma que eu acho muito gostosa, assim. Eu particularmente gosto muito. Acho que as pessoas podem se jogar nela, que vale a pena. Antes de a gente ir pro dive out ali, pra gente sair, eu queria entender a sua percepção, se você já... Acredito que já deve ter pensado sobre isso em algum momento, mas... O que você acha que leva as pessoas a gostarem tanto de podcast hoje, do áudio, da história em áudio ali, né? De mergulhar na história em áudio, mesmo com a concorrência que a gente tem de vídeo, de tantas outras plataformas, mas ainda assim, tipo, o áudio chega e traz cada vez mais pessoas. Tem mais pessoas interessadas em ouvir, em produzir, em contar histórias. Tipo, qual é a sua percepção disso? Por quê? Eu sinto, e aí é muito pessoal, né? Não dá pra saber... Mas eu sinto que foi um pouco um resgate de um conteúdo que a gente tava com saudade. Não necessariamente o conteúdo em si, mas, por exemplo, hoje tudo é muito efêmero. É um tweet, é um cu. Agora é um cu. Um tweet, um cu, um post no Facebook, se é que alguém ainda existe aquele negócio. É um Reels, entendeu? Se você fizer um vídeo hoje no YouTube de 30 minutos, boa sorte. Assim, com certeza tem gente que consome, mas assim, de uma forma geral, boa sorte, né? Lembranças pra você, porque tá tudo muito efêmero, virou a sociedade do TikTok, então as pessoas, elas querem consumir 300 conteúdos por segundo, e eu sou extremamente contra isso. Eu sou do blog, eu sou da escrita, eu amo, eu tenho muita saudade disso. Eu acho que o podcast, ele trouxe um pouco isso. Ele trouxe um pouco esse aprofundamento, essa coisa de você pegar uma história e falar dela maior. Mas você também tem podcasts que você tá só conversando bobeira, né? Então, o que isso é legal? Mas, pô, você tá fazendo uma faxina, você tá no ônibus. Às vezes é difícil de você conseguir, tipo, tá olhando, assistindo alguma coisa. Então, a parte de ouvir, eu acho que ela ajuda... Porque é algo que você consegue fazer sem te prejudicar de outras coisas manuais. Porque a gente não consegue, hoje em dia, fazer uma faxina sem ouvir música, sem ouvir podcast. Você não consegue dirigir sem fazer isso. Você não consegue pegar um ônibus. A gente não consegue. Não existe mais isso. Você tem que estar o tempo todo sendo estimulado de alguma forma. Então, acho que o podcast conseguiu entrar ali num lugar para ser estimulado enquanto você está fazendo outras coisas manuais que não vão te prejudicar. Por exemplo, quando eu tô escrevendo um roteiro muito tenso, assim, eu ouço música clássica. Então, assim, eu preciso estar sempre ouvindo alguma coisa. Eu acho que é essa necessidade que a gente criou, que é tóxica, né? Vamos combinar, é tóxica pra caramba, mas que, de alguma forma, legal, o podcast trouxe ali, em vários pontos possíveis. E eu gosto dessa coisa de ter podcasts narrativos. Eu ouço muito podcast de política, eu ouço muito podcast de história, que eu acho extremamente interessante. Eu não tenho essa pira necessariamente para sentar na frente, tipo, sentar no sofá, pegar um canal do YouTube e ouvir um vídeo de história. Uhum. Agora, ouvir o podcast de história, eu faço isso muito, assim. Então, não sei, eu sinto que é legal para concentrar, que é um jeito, sabe, que é um momento meu, assim, que funciona muito, assim. Então, eu não sei, eu acho que é um pouco isso. Mabê, pra gente não perder a piada e não perder o momento que estamos com você na frente da câmera com o microfone num setup perfeito, você tem a oportunidade de fazer um fake corte de coach pra ficar, tipo... Aquelas pessoas que fingem que tem um podcast. Esse é o seu momento.
tira o assunto do nada, faça o seu gancho, Tá. brilha no seu fake corte de podcast. Tá bom. Porque uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, né? Qual que é o tema de podcast que eu tenho que fazer? E, gente, se você não tem um podcast, seja o seu próprio podcast. Entendeu? Seja o seu próprio microfone. Ah, não tenho microfone. Seja o seu próprio microfone. Uau. Entendeu? Ah, não tenho conexão. Seja a sua própria conexão. Perfeito. Sabe? Seja o seu próprio roteiro. Seja a sua própria ideia. Entendeu? Você não precisa de ideia, você não precisa de roteiro, não precisa de microfone e nem de conexão. É só você ser e pensar. Porque quando você deseja algo, isso vai acontecer. Perfeito, nunca tinha pensado nisso. Que ódio que eu senti de mim. Não é muito ruim. E eu acho bizarro, as pessoas realmente fingem que estão fazendo um É podcast. maravilhoso. Não, isso é E maravilhoso. aí Stories fala, claro, isso não é um podcast. Isso jamais foi um Amor, podcast. você tá falando com a parede. Amor, Imagina você, pare sei lá, a agora. mãe da pessoa abrir a porta e fala, Cláudio, o que você tá tá fazendo, acontecendo Cláudio? aqui, cara? Cláudio, você tá doido, Cláudio? Claro, você tá olhando pro quadro, Cláudio. Gente, obrigado. Foi um papo maravilhoso. Ficaria mais horas aqui conversando e ouvindo Mabê. Bom, todo mundo já te conhece, mas se você quiser deixar suas redes e tudo mais, esse é o momento. Show, eu tô no Modus Operandi, toda quinta-feira com a Carol Moreira, sobre crimes reais. Na segunda-feira, às 3h, saem episódios de Caso Bizarro. E nas redes eu tô no Instagram, _B, e no Twitter, e no TikTok eu tô @Mabê Bonafé. Perfeito. Mabê, obrigado por topar, por estar aqui com a gente, por esse papo maravilhoso. Foi tudo, gente, eu que agradeço. Muito Obrigado, foi gente. da Vocês hora. estão ouvindo, vendo. Vocês sabem o que fazer. Segue, dá o like, dá as estrelas. Façam tudo. Beijo, até a próxima. Tchau.